Mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As mini aulas, como eu sempre digo, elas têm o objetivo de atingir uma gama de pessoas de diferentes habilidades, de diferentes responsabilidades, mas que de uma forma ou de outra estão comprometidas, estão empreendendo, estão fazendo terraplanagem. Quer seja a pessoa que paga as contas, quer seja as pessoas que contratam, quer sejam as pessoas que projetam, quer sejam as pessoas que são os donos da propriedade, dono da obra, o operador de máquina. Mas enfim, o nosso objetivo é divulgar a boa prática e as normas brasileiras que dizem respeito ao projeto de terraplanagem. Nós temos, por exemplo, a norma 8044, que é de projeto geotécnico, né? E está lá, escavação e aterro, né? Tem outras coisas mais, mas a sociedade não conhece essa norma e não sabe que é legal. É legal no sentido que, se fizer em desacordo com aquilo, está incorrendo em problemas jurídicos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o aterro ou solos reforçados em aterro, né? O aterro reforçado consiste de um maciço no qual foram inseridos elementos de reforço durante a compactação. Então veja, o principal material para mim num aterro reforçado, num aterro, é o solo, né? Se é o solo, eu preciso saber de onde ele vai vir, onde ele vai ser escavado, para então se constituir o aterro. Eu preciso saber as propriedades de engenharia dele, eu preciso saber os volumes que estão disponíveis na escavação, e que vão então fazer parte do aterro. Eu posso ter mais do que um solo para fazer parte de um mesmo aterro, ou seja, um corpo de aterro com 2 ou 3 tipos de solo, e preciso saber as propriedades de engenharia desses 2 ou 3 tipos de solo. Por quê? Porque eu preciso dimensionar a inclinação desse talude de aterro. Qual que é a inclinação? 1 para 1? Né? Um vertical para um horizontal? Um vertical para 1,5 horizontal, um vertical para 2,5 horizontal, depende da altura, depende dos tipos de solo, a resistência desses solos. Tá? Então, esse o dimensionamento que me refiro. Desta forma, constrói-se um maciço com melhores capacidades, resistência e compressibilidade. Bom, o que nós estamos querendo dizer? Que quando um aterro, né, ele por alguma razão, ele per si, ele não vai resistir, dada a inclinação que dispõe para ele, né, para esse desnível, para vencer esse desnível, então nós usamos os reforços, né? Os reforços fazem com que o custo aumente, mas também a área a ser ocupada ou planificada para uso do homem aumenta. Isso pode ser extremamente conveniente para o proprietário, né? Então eu estou misturando aterro com reforço, aterro com reforço. Tá? Isso é rápido, é fácil de fazer, é muito mais fácil do que fazer em concreto, né? Agora, o problema é que não é conhecido adequadamente, apesar de existir já uma norma, que, se não me engano, é 19.820, né? Vamos ver se vai aparecer aí. Solução mais econômica, quando se necessita construir um aterro com melhor aproveitamento de espaço. Esse é o ponto. Quando eu quero aproveitar espaço, eu uso aterro reforçado. O custo aumenta, mas eu ganho área, implante, e área é dinheiro. Tá? Então está aqui um exemplo, né, mostrando aqui uma encosta, onde você pode ver que o talude está bem estranho, né? Então, para poder estabilizar superficialmente esse talude, né, nós estamos aqui então desencadeando um aterro reforçado cuja a face em gabião. Quem olha do lado de fora vai achar que é gabião, mas não é. É gabião só nessa face, e aqui é um aterro, e aqui você tem as telas de aço que saem do próprio gabião. Em geral, eles podem ser construídos quase verticais, da ordem de 5 graus em relação à vertical, aumentando a área útil do terreno. Então, o aterro reforçado tem essa vantagem, como já falamos. Apresentam-se grande capacidade de absorver deformações quando comparados com aterros sem reforço. Eu diria que
apresentam grande capacidade de absorver deformação, evidentemente que o reforço retém, né, a deformação que o solo poderia ter sem o reforço. Mas não entendo que essa questão do reforço esteja melhorando muito a situação. Na verdade, a gente vai dimensionar para aquele maciço ter a deformação necessária, o custo mais baixo, para trazer o melhor benefício para o proprietário, tá? E o menor custo com segurança. No entanto, em geral, os materiais de reforço têm uma degradação com o tempo, fato muito importante no dimensionamento. Isso chama-se creeping, né? Que é que você põe um material sob uma certa tensão e esse material aguenta, mas depois com o tempo ele vai esticando, né? Ou vai deformando, né? Então isso chama-se degradação. E a gente tem que dimensionar o reforço de tal forma que ele fique longe dessa faixa, porque essa faixa é muito perigosa, né? Em termos de vida do uso para a sociedade. Aqui então nós estamos mostrando um aterro reforçado. Também quem olha do lado de fora vai pensar que é um muro de arrimo de gabião, mas não é, né? Não é um muro de arrimo de gravidade, apesar de parecer visualmente, mas pela altura acho que facilmente as pessoas vão perceber que não é um muro de arrimo, né? E o aterro está vendo que ele está chegando até aqui, né? Então, na verdade, tem 1 metro aqui que vai daqui até lá embaixo, nesses 24 metros, se não me engano, de altura, coisa desse tipo. E aqui eu tenho que fazer um aterro controlado e nesse caso também a tela de aço que sai do próprio gabião, que está dentro desse aterro aqui atrás. E ele equivale mais ou menos uma vez a altura, né? Aqui é 20 metros, tá? Tá aí a correção, não é 25, é 20 metros de altura, né? Minimiza o impacto ambiental, né? Por que minimiza o impacto ambiental? Né? Porque a superfície do talude, ela vai ter uma face, né? Então ela vai ser protegida. É nesse sentido que a gente diz que minimiza o impacto ambiental. Permite a adoção de tipos variados de acabamento da face, paramento. Então, vários tipos existem, inclusive o de grama, né? E vertical pode ser colocado um faceamento apenas como se fosse um muro de divisa, seria o mais barato. É a grama, se estiver inclinado, né? Ou faz uma parede de alvenaria, que é lógico que ela não está suportando empuxo, ela só está dando acabamento. Por isso que fala face ou pareamento. Permite a execução em locais de difícil acesso, por conta de ser uma obra tipicamente de terraplanagem, e esses elementos de reforço são trazidos em rolo, então eles são desenrolados na obra, então é só questão de um transporte. Permite o uso de mão de obra não qualificada e equipamento simples. Isso é muito interessante quando se pensa em casa. Então, quando eu vou fazer uma casa numa pirambeira, né, a gente faz o aterro com aterro reforçado e pequenas dimensões, né, e usando mão de obra não qualificada e equipamento simples. Pode ser um rolo desses pequenininhos ou até compactado na mão. Depende da situação, pode ser que seja conveniente uma solução ou outra, mas é fácil de aplicar. Reduz consideravelmente o tempo de construção da obra, que é o tempo de uma obra praticamente de terraplanagem. A necessidade de aculturar o mercado, é isso que nós estamos fazendo aqui, ou fazemos já há uns 15 anos, né? E aqui um exemplo de um aterro reforçado, que vocês podem verificar aqui, que o aterro reforçado, ele está aqui, ó. Na verdade, esses escoramentos que tem aqui é só para escorar uma face de madeira que nós colocamos para facilitar o aterro aqui próximo. E essa parede que está aqui, ela não tem função estrutural, é uma parede vertical que está lá, não tem nenhum empuxo sobre essa parede. Ela está totalmente solta, não tem contato com o solo. Bom, era isso que a gente queria falar nessa mini aula de hoje. Peço para vocês compartilharem as nossas mini aulas, participarem dos eventos, das atividades da Academia Didanis.
se inscrever no nosso canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano com Z, e toda tarde às 16 horas, às 17, estou disponível de segunda a sexta para um workshop tirar as dúvidas, né, dos empreendimentos que vocês têm, qualquer coisa sobre as atividades da academia. Na descrição de todos os vídeos, então, tem todas as atividades, e a primeira é convidar você para participar do grupo do WhatsApp, e lá mais para marcar um encontro, um workshop para tirar dúvidas, ok? Então até a próxima mini aula, muito obrigado.